LeBron James, qual o sentido das pessoas usarem as religiões para o mal? Não todas, óbvio, mas as que usam para isso. O que é o mal da religião, LeBron? Eu não sei. Eu não sei. Veja, vamos entender. O budismo tem alguma coisa de ruim? Não. Todos os livros budistas que foram lançados, eles encontram dentro do princípio de autoajuda. Os livros do Dalai Lama são completamente autoajuda, tá? Eu tenho poucos do Dalai Lama. Eu uso mais livros técnicos do budismo. Eu tenho muita coisa de Mahamudra, eu tenho muita coisa de Tantra, eu tenho muita coisa da história do budismo. Eu tenho livros de práticas específicas dentro do budismo. Não existe nada de maldade. Nada. Nada. O hinduísmo tem a maldade? O hinduísmo é uma religião para hindus, não para brasileiros. O hinduísmo, ele é dual. Então, da mesma maneira que Parvati ama uma pessoa, a sua imagem enfurecida, Kali, pode levar uma pessoa à destruição. Por quê? É simplesmente uma interpretação. E acho que falta um pouco de estudos e falta ciências da religião na sua vida, principalmente teologia liberal. Para eu ficar temeroso e não fazer merda na minha vida, e não cometer crimes, e não agir errado contra uma sociedade, eu vou passar a acreditar que existe uma divindade que pode acabar com a minha vida. Então, eu não vou cometer crimes. Por quê? Porque eu sei que é contra uma lei, mas também que é contra a minha religião, pois eu posso perder tudo mediante a uma atitude ruim contra a minha crença. Aqui no Brasil, infelizmente, é onde tem a deturpação das religiões, onde um pai de santo, uma mãe de santo, um vagabundo, pega realmente uma crença e começa a usar para ganhar dinheiro. Então, esse cara chega e fala, vou fazer amarração amorosa, vou botar o nome do seu inimigo num caldeirão aqui e ele vai morrer. Isso é crime. Isso é crime. Isso não transita no espiritismo, isso não transita realmente nos princípios fundamentais das religiões. Isso é uma deturpação, onde uma pessoa pega, então, um princípio e utiliza isso para ganhar dinheiro, extorquir dinheiro e ameaçar os outros. Isso é crime. Outro dia eu vi uma mãe de santo formada em direito falando que pais de santo que usam, então, de entidades, espíritos e consciências de outros seres para poder ganhar dinheiro, fazendo trabalho de amarração amorosa ou destruição, eles são criminosos, perambula na esfera criminal. Isso daí não é uma religião. Isso daí é burrice da natureza humana. Por quê? Porque quem alimenta essa indústria aqui no Brasil são os cristãos. O cristão é que chega numa mãe de santo e fala, ó, eu quero que você destrua aquela pessoa porque puxou meu tapete na empresa. Lembrando que Cristo falou, quando alguém realmente te fizer um mal, dê outra face. Não. A única coisa que ele vai dar é a face da destruição para mandar matar. Então, quem contrata esses serviços de destruição são cristãos. Então, as religiões, elas têm fundamentos baseados em mitos, etos e ritos, bem fundamentado dentro do princípio que elas acreditam. Usando um livro, por exemplo, a Bíblia, como seu fundamento, criando Cristo como, então, o seu princípio salvador, aquele que nós devemos nos espelhar, ok? Mas tudo que gira em torno dessas religiões, que não tem a ver com a religião, mas sim com o ser humano e a sua própria natureza medíocre, pífia, é uma natureza ruim, uma natureza que advém de crimes, pega esse conceito e deturpa para explorar financeiramente seus fiéis. Você tem pastor pedófilo, você tem pastor drogado, você tem pastor assassino, você tem pastor criminoso. Aí você chega para um pastor e pergunta para ele, cara, mas Cristo não ensinou a matar. Cristo não estuprou ninguém. Por que você estupra uma pessoa? Por que você é um pedófilo? É a religião que está errada ou são os seres humanos que transitam nas religiões? Entende? As religiões, elas são muito bem fundamentadas dentro do seu critério, desde da sua época em que surgiram, porque as religiões não são atuais, elas surgiram há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, tá? Fundamentadas em um período sociopolítico e econômico daquela região, daquele povo, daquela situação que eles estavam passando. Quem deturpa isso hoje são as pessoas de caráter duvidoso que exploram a fé das pessoas, deturpando as religiões. O problema nunca vai ser a religião em si,
mas como ela se torna uma marionete na mão daqueles que são criminosos, exploram isso para manipular os seus fiéis em pró ao seu benefício próprio, seja um prazer mundano ou um prazer financeiro. Lembre-se, quem domina, então, a possibilidade de manipular a fala, criar um templo, fazer com que as pessoas se sintam, então, ali, né, presas, é o seu líder religioso. Ele manipula com interesses escusos e que o próprio Cristo falava, meu nome, o nome de Deus, não transita em um templo, nem numa igreja. Se na Bíblia Cristo nega, então, vamos dizer assim, a massificação ou o marketing de um Deus dentro de uma instituição, por que que existe, então, essas instituições? Então, essa massificação é muito ruim, porque o próprio criador da sua religião disse que não.